Boa tarde a todos, muita luz, muita paz. Como está o som, pessoal? Maravilha. Pois é, meus irmãos, sintam-se abraçados, osculados. O certo é que eu costumo dizer abraço de várias voltas, né? E é sempre um prazer renovado falar dessa doutrina extraordinária. Consola, esclarece e nos direciona nesses embates da vida a escolher o caminho certo. Evidentemente que não é a nossa doutrina que é extraordinária, também ela é boa. Porquanto toda seita, todas as filosofias, todos os segmentos religiosos propagam sempre o bem, né? Nos direciona sempre ao caminho mais próximo da divina providência. Então, novamente, eu lhes desejo uma boa tarde. Quando a Rosângela estava falando, relativamente nós fazermos umas reflexões lá na Rede Amigo, a gente foi convidado e a gente não pode furtar. Ao invés de vocês, parece-me que é no canal 9, mas quando entramos, se vocês entrar nesse site, nesse link, vai ser direcionado aí, você pode entrar através do Gmail, do LinkedIn, do Microsoft não, da Google+, né? Enfim, uma série de canais dá para entrar, não tem que instalar nada, e é bom você entrar porque aí você está lá ao vivo, você também fala-se na tela, fala-se, comenta, interage, né? Com a possibilidade de eu evidenciar quem está dirigindo lá. Interessante, eu baixei a tela para me ver os que estavam chegando e estava conversando a esmo aqui. Mas então, é preferível que entre no link, quando vai ser de 8h30, porque você interage. Se você ver por um canal, não fica, e a visão pelo canal não é tão boa, porque não tem aquela, de vez em quando cai, né? Meus irmãos, como de sempre, eu solicito um de vocês colocar um número aí, por favor, de 1 a 288, vamos ler 34, a Zaninha colocou. Maravilha, Janinha, muito obrigado. Frystone colocou 19. 34. Zaninha, e quando eu falo Zaninha, eu falo para mim mesmo, a última pessoa, parece-me que Catinha, chegou a casa. Zaninha, coopere com sua pátria, para engrandecer a si mesmo. A pátria é a reunião de todos nós. No entanto, evite buscar apenas vantagens pessoais, pois aquilo que você retirará mais para você estará prejudicando a outrem, quem receberá menos. Qualquer função é útil à comunidade, e o bem da coletividade se distribui a todos os cidadãos. Não abuse de seus privilégios. Então, na verdade, nós queremos sempre e estamos querendo levar vantagem, né? Tudo melhor para mim, para os meus, para os outros, praticamente nada. Eu quero ver se eu pago menos imposto, eu quero ver se a minha luz vem uma taxa melhor. Então, eu quero aproveitar de uma certa forma de tudo, ao passo que deveríamos pensar, agir e pautar-se em função e, sobretudo, para que o nosso governante, o nosso administrador, dê bem, dando bem em sua administração, por consequência e concomitantemente, todos ganham, né? Todos ganham. Meus irmãos, hoje eu estava até rindo de mim, porque, muito embora os que estão chegando por último, mas os mais antigos sabem, a nossa sala
Foi uma das primeiras, não, no portal, que é a primeira que é filmada. Muito embora é ao vivo, filmada, e nós colocamos depois. É a primeira. Hoje eu estava escolhendo uma camisa, a hora que eu olhei para a câmera aqui, não gostei, pois foi uma camisa. Hoje eu estou com Jesus Cristo ao meu lado, Raul Seixas no meu peito e uma, e uma careca de um sexagenário a reluzir, né? Eu estava rindo de mim mesmo. Então, maravilha, meus irmãos. Então, como está no texto, vamos estudar um tema extremamente polêmico, um tema que causa uma comoção, eu diria, questionamento diversos, muito burburinho, que é sobre animais, alma de animais, mediunidade, até que ponto o animal é mais evoluído, ou mais evoluído ele é, em alguns pontos sim, mas até que ponto ele é mais do que o homem ou não é. Então nós vamos estudar relativamente à mediunidade dos animais. E como sempre eu digo que é muito oportuno a interação na área de texto, porquanto torna a sala mais movimentada. É bem verdade que, dado a participação e a movimentação, se de uma certa forma for muita, eu não tenho como responder todas as questões, mas sem dúvida alguma, todos os questionamentos, todos os posicionamentos, mas sem dúvida alguma, vamos procurar contemplar todos. Lá no Hangout tem uma vantagem que quando a pessoa faz um questionamento, você clica no questionamento da pessoa, ele assume a tela toda, né? Ele assume a tela toda. Mas aí, meus irmãos, animal ou animais tem alma, tem espírito, tem um princípio inteligente? E isso foi questionado. Kardec questionou a espiritualidade e eles disseram que sim. Como Kardec perguntou se tem alma, os espíritos responderam que tem alma. Conforme vocês denomina o que é alma. A alma do animal é um princípio inteligente, como o nosso espírito, com E maiúsculo, também o é, porém não tem as sutilezas, as características, a inteligência que o nosso tem. O nosso espírito. Aliás, nós somos espírito, nós não temos espírito, né? Nós o somos em sua integridade. Então, tem alma. Não tem livre-arbítrio. O animal ou os animais, quando do passamento, não ficam na erraticidade, não permanecem em erraticidade. Porque a erraticidade é onde o espírito tem a sua individualidade, naturalmente, e no processo errático, e muitas vezes até espiando ou provando de algum mundo de passagem, faz-se o planejamento para a sua próxima encarnação ou reencarnação. Encarnação quando encarna num mundo que não é a Terra, né? Ou seja, no mundo que ele ainda não viveu antes, não passou pelaquela experiência. E quando a gente fala viveu várias vidas, é errado, viu, meus irmãos? Temos tão somente uma vida. Aliás, temos uma vida com várias existências. Temos uma vida só com várias existências. Free coloca, existem vídeos sobre o assunto que a doutora Ivênia, que é uma pessoa extraordinária, é uma das pessoas catedráticas e mais preparadas sobre os animais, ela fala, é uma veterinária, né? E ela diz, ela é espírita e depois do encerramento desta sala assiste o vídeo dela, muito bom, é extraordinário. Ela, eu diria assim, se não for completa, chega quase. E em vocês vendo, ouvindo e fazendo uma reflexão.
no que a doutora Irvênia vê, parece que chega a momentos que ela fala de uma forma contundente, de uma forma clara, que tem alma sim. Alma, espírito, pensa, tem uma reticidade, mas a gente tem que ter muita calma, muito cautela, porquanto Kardec ainda, não que ela contradiz Kardec, não contradiz. Ela é uma estudiosa, uma grande pesquisadora, mas tem pessoas que não entendendo, vamos dizer assim, como nós entendendo, assistir uma palestra do Dr. Irvênia, os animais não só têm alma, mas muitas vezes têm até uma consciência superior a mais do que alguns humanos. Boa tarde, Tico-Teco. Bom retorno. Bom retorno. Muito bem. Eles têm um princípio inteligente que vai evoluindo gradualmente. A espiritualidade respondeu que tem alma, uma vez que o Kardec, à época, perguntou: animais têm alma? E eles responderam que sim, muito embora afirmaram que a alma não conforme a gente imagina. Podem, aqui no Livro dos Médiuns, que é o capítulo 22, começa o seguinte. E eu peço licença, e ocasionalmente eu vou ler alguns textos, para não tirar a beleza, para não tirar a pureza do que a doutrina nos remete. É um capítulo, repito, muito forte, é um capítulo que me leva a ilações diversas, né? Então eu prefiro em algum momento ler. Tá a nossa querida Zaninha aí, que é uma pessoa muito voltada a animais, gosta muito. Eu ainda não atingi essa evolução, apesar de gostar. A presidente do centro a qual eu pertenço aqui, ela chama Rita, é uma pessoa que adora, gosta muito de animais. Lá no centro mesmo, ela tem 2 cachorros lá e tem uns 8 gatos que cuida. Na casa dela tem alguma coisa, talvez não menos do que isso. É uma pessoa que gosta demais. Eu preciso, confesso, evoluir muito para chegar a esse nível, né? Para chegar a esse nível. Catinha, você também gosta, né, Catinha? Que maravilha, que maravilha. Isso é evolução. Por que eu digo evolução? E é bom que aqui ressalte, Kardec, falando da evolução dos animais, lá na questão 540 do Livro dos Espíritos, ele falando em evolução dos animais, no penúltimo parágrafo da questão 540, ele diz que a evolução vai do átomo ao arcanjo. Então o átomo é uma matéria propriamente dita, vai vegetal, mineral, vegetal, animal, até chegar ao nominal. E posteriormente a nós ainda tem o angelical, que nós conhecemos. Lá Kardec fala claramente nisso aí. Kardec começa colocando: podem os animais ser médios? E aí é aquilo que nós falamos. Muitas vezes eles são sensibilizados e os espíritos podem sensibilizá-los, mas não por espírito sensibilizá-lo, eles em si, por si, são médios. Porque eles são, como disse bem a Zaninha, eles são sensitivos. Como sensitivo, tem plantas que inclusive uma planta é bastante sensitiva, que tem um nome científico, mas ela chama popularmente sensitiva, né? Você encosta nela, ela fecha. Tem algumas plantas carnívoras que fecha o inseto encostar, isso no sentido de preservação. Mas não significa que tem uma inteligência, tem um sentimento, já está caminhando rumo à evolução. Então os animais, eles percebem os espíritos,
mas o fato de eu perceber os espíritos não caracteriza que eu sou médium propriamente dito. Kardec, formulando as perguntas aos imortais, se os espíritos, eles nos influenciavam. Aí a espiritualidade, mais do que vos supondes. De ordinário, ou a miúde, conforme a tradução, somos nós que vos dirigimos. Evidentemente, né, meus irmãos, não somos marionetes. Não somos fantoches de que eles podem fazer tudo conosco. Em que pese nos direcionar, nos intuir, mas compete-nos a implementar o livre-arbítrio. Compete-nos implementar o livre-arbítrio. E o animal, de uma certa forma, ele não é um médium, porque ele é sensibilizado pelo espírito, mas não sabe passar à frente o que esse espírito lhe falou, o que esse espírito disse. Tem, inclusive, falado a respeito, aqui no próprio Livro dos Médiuns, aquela passagem bíblica, que a mula de Balaão percebeu os espíritos, ou percebeu aquela nuvem de espírito antes de Balaão. Ora, ela percebeu, pode destacar, ou melhor dizendo, empacar, né? Que nada mais é do que o animal estacar, não quer ir para frente nem para trás, ou muitas vezes pode até voltar, foi sensibilizada pelos espíritos ou pela nuvem de espíritos. No entanto, não soube transmitir aquilo ao seu dono, que foi Balaão. Então, nesse aspecto, também por esse aspecto, não é médium. Mais à frente aqui. O que, sobretudo, tem autorizado a opinião dos que pensam assim, ou seja, que os animais são médios, relativamente àqueles pássaros que muitas vezes, educado em suas respectivas casas, pega-se uma carta específica, aquela carta que a pessoa viu, falou, mas isso Kardec fala lá na Revista Espírita de 1860 ou 1861, que explica como isso é feito. Porque você treina um periquito, um papagaio, um pássaro com essas habilidades a pegar determinada carta, por exemplo, um ás, um rei, e você faz com que a pessoa escolha esse ás ou esse rei. Ora, a pessoa escolhendo, e você tem várias habilidades, vários truques, isso não é ilusionismo não, truque mesmo. Eu, particularmente, faço uns 4 ou 5 truques de baralho, a pessoa não conhecendo, são assim, eu digo que é um truque perfeito. Então, aparenta-se que o animal está adivinhando o que a pessoa quis, que a pessoa escolheu. Ou por outra, a pessoa escolheu, o espírito da pessoa que tem a consciência transmitiu para o animal vai lá e pega-se a carta correta, a carta devida. Mas isso é um embuste, é um truque. Deixa eu ver a área de texto aqui. Muito bem, eu estou vendo a área de texto. Então, há vários animais treinados com esse fito, com essa finalidade. Incontestavelmente, não se lhes pode recusar uma certa dose de inteligência relativamente a esse ato praticado, mas longe de tratar-se de mediunidade. Kardec formulou no Livro dos Espíritos essa questão aos mentores espirituais, qual que era a relação
dos espíritos de animais para com o homem, e lá foi respondido claramente de uma forma assim taxativa. A distância que existe a alma do animal para a alma do homem, a alma do animal para a alma do homem é a distância que existe da alma do homem para a alma de Deus. E eu tenho certeza que há vários outros colegas aqui que estão nos assistindo agora, aliás, participando. Eu não quero ser assistido, eu quero ser interagido, questionado, porque por quanto aqui é uma sala de estudos, né? Quem está aqui também viu, ou algum deles viu o fantástico, relativamente à psicografia de animais, ou pelo menos dos espíritos que coordenam, que administram os animais. Lá na parte evolutiva, Kardec, isso lá no Livro dos Espíritos, questionando os espíritos, ao morrer, os animais ficam num estado, vamos dizer assim, stand-by, como você desligar uma televisão pelo controle remoto, mas utilizado quase automaticamente pelos espíritos coordenadores daquele clã, daquela família, na reencarnação imediata. Não tem, como dissemos inicialmente, aquele não vive na erraticidade. Tem individualidade, irmão X? Sim, perfeitamente tem individualidade. Deixa eu ver a área de texto aí. Tem um vídeo no Face, uns elefantes pintando o quadro. Veja bem, Zaninha, eles pintam, né? Tinha até uma novela que foi exibida pela Globo, os macacos pintando, mas ali é uma coisa mecânica, é uma coisa intuitiva, nada preparado. Vamos dizer assim, os animais, você pega um filhote de João de Barro, aquele filhote de João de Barro sempre faz a sua casa voltada para o sol, aliás, voltada contra o sol e contra a chuva, né? Sempre da mesma maneira. Se você pegar os filhotinhos, tão logo nascem, separá-los dos pais, eles vão fazer a mesma coisa. Isso é com todos os animais, a lontra fazendo a sua xoxa em cima das águas, né? Sempre fez. Mas para aí, irmão X, se é sempre fazendo, você acabou de falar que a evolução, se Leon Denis, e mesmo antes de Leon Denis, isso logo após os Vedas, lá nos livros, após o Livro dos Mortos, na Índia, já falava da evolução do princípio inteligente, dos espíritos passando pelos reinos, né? Poeticamente, Leon Denis disse que o princípio inteligente, ou o espírito, vamos dizer assim, eu não recordo se ele falava princípio inteligente, mas vamos dizer o princípio inteligente, porque o nosso espírito, eu, o espírito, sou um princípio inteligente, além de espírito com E maiúsculo, durmo na pedra, agito sonho agito, vamos dizer, no vegetal, sonho no animal para receber o selo da inteligência nominal. Ele não falou no angelical, né? Mas tudo bem, isso foi contemporâneo de Kardec. Ele tinha 18 anos, na época começou a seguir Kardec. Deixa eu ver a área de texto. Hoje mesmo uma gatinha adotou um gatinho, cãozinho e pintinhos. Para você ver, né? Animais de uma determinada raça, tendo aquele instinto materno e muitas vezes adotando filhos de outras raças. Mas isso, e demonstrando com isso, e nessa particularidade, ter mais coração, ter mais bondade,
ter muitas vezes mais amor do que o próprio homem. Mas a gente não deve, nesse caso específico, e segundo colocação de Allan Kardec, reputar como um ato pensado, um ato consciencial, alguma coisa, até seguido sim. A gente deve pegar como exemplo, porque nós que pensamos, que decidimos, que podemos fazer muito mais e muitas vezes não fazemos. O exemplo aí que a nossa querida Zaninha colocou, né? Uma mãe de uma espécie adotar outra. Instinto de boa índole, Zaninha, justamente. E o que precisa nesse mundo. E quando foi você, foi o... E quando você colocou a questão inicial para que nós a lêssemos de Torres Pastorino, a mensagem foi para que olhássemos para nós e para que não levássemos vantagem de tudo, procurássemos absorver as coisas boas, né? As coisas boas. Pois bem, seja bem-vindo, Marcelo. Então, Kardec, com relação o pássaro pegar a carta, ele disse o seguinte: a arte da prestidigitação consiste em dissimular esses meios, sem que o efeito não teria graça. Todavia, o fenômeno, mesmo reduzido a essas proporções, não se apresenta menos interessante, e há sempre que admirar o talento do instrutor. Não, tudo bem, é uma coisa interessante? Sim, é interessante. Mas ali está evidenciando mais o talento do instrutor. Quem treinou o animal? A gente vê aí no meio televisivo, muitas vezes a gente vai em algum teatro, a gente vê exibições de animais, de cachorro, de pássaros, fazendo cada coisa que a gente fala, gente... Mas isso como? Parece que é mais do que humano, a gente não tem condição. Mas ali Kardec, novamente repito, Kardec evidencia a arte mais do instrutor, a habilidade do proprietário, do dono daquele animal, do que propriamente consciência do próprio, né? E vocês sabem o porquê não podemos afirmar que há mediunidade nos animais? Assim, mas voltando, eu fui exemplificar-me e esqueci. Relativamente ao Fantástico lá, essa matéria foi uma matéria muito abrangente e causa no meio espírita algum frisson, né? Causa por quê? Somos sabedores que quando eu dou um passe nos animais, ou num animal, ou numa pessoa, está havendo uma ação fluídica minha, que é uma ação magnética minha, ao paciente tomador, do espírito ao paciente tomador, ou medianímica minha e do espírito, né, que é o fluido espiritual, que é o que mais acontece, ao paciente tomador. Kardec, lá na Sociedade Espírita de Estudo Espírita Parisiense, eles fizeram uma experiência com um gato, viu, Zaninha? Com gato. Você gosta de gato? Agora mesmo eu te respondo, Regina. Aí, eles começaram a dar um passe no gato, o gato recebeu, não digo um choque anímico, foi uma influência tamanha e tal, que ele morreu. Por quê? Nós somos sabedores que o perispírito é uma matéria. Peri envolve, peri em volta de. Então o perispírito é aquilo que envolve o espírito. Porque o espírito é uma centelha, se assim podemos falar, uma centelha de luz, mas a luz ainda é muito material para a gente conceber o espírito. Como ele vai inteligenciar a matéria,
ele recebe o perispírito. Quando eu dou um passe, o espírito, o irmão X, através do seu perispírito, entrelaça o perispírito do tic-teco. Entrelaçando, eu forneço ao mesmo fluido vital. No caso do passe medianímico, o médio fornece o fluido vital, o espírito, conjugadamente com o médio, fornece o fluido espiritual. Pode muito bem você lá receber só o fluido espiritual. Por isso que eu, inclusive, em nossas reflexões no centro, eu costumo dizer que é mais importante até a pessoa ouvir a palestra, ouvir, né, as reflexões do que eu passo, porque naquele momento o preletor lá, mesmo considerando as suas deficiências, mas ele está só pensando bem, ele está só sendo influído e influenciado pelo bem, consequentemente, nós recebemos esses bons frutos. Pois bem, lá na matéria, a pessoa, a médio, dando passe naturalmente no animal. É uma ação meritória? Sim, porquanto aquela médio, está desejando a melhor coisa. Mas o fluido vital humano é diferente do fluido vital animal. Porque falávamos agora, há instante, que o perispírito do animal, né, do princípio inteligente, é mais materializado. Então, se é mais materializado, não há uma interface, uma ligação. Outra, quando lá, e as pessoas que não entenderam, ou a maioria não entende, meu animal morreu e eu recebi uma mensagem daquele animal, ou seja, uma psicografia. Na verdade, e lá foi dito, mas de forma muito sutil, que quem psicografa seria o espírito responsável por aquele animal. Mas isso tudo carece estudo, carece uma avaliação, temos que ter bastante cautela mesmo, temos que ter bastante cautela, porque são fluidos espirituais diferentes. Deixa eu ver lá, a nossa irmã fez um questionamento ali. Regina Soares coloca, ele via ou sentia a presença dos espíritos? Deixa eu ver, sim, deixa eu ver o que ela perguntou lá. O gato cachorro é aquele gato do filme Ghost. Eu com sinceridade, eu assisti aquele filme umas 2 vezes, mas não estou lembrado especificamente dessa parte. Eu só sei que é um filme espiritualista, mas ali dá para se tirar muita coisa. Ali no Ghost, o espírito entra no corpo como se uma água entra numa vasilha, num jarro, né? Como se eu entro numa casa. E nós somos sabedores que, por não sermos objeto hermeticamente fechado para o espírito, ele perpassa de um lado para outro, como o sol perpassa um vidro, um material claro, e não entra, ele não fica contido. Eu não lembro do gato especificamente, eu assisti aquele filme já umas 2 vezes, confesso, Regina, que eu vou ficar te devendo, eu não estou lembrando especificamente dessa cena em si. Muito bem, vamos ver lá abaixo. Tico Teco coloca, são suspeitos na defesa dos animais. Eu não vi a colocação em cima. Então, a psicografia é do espírito, que coordena o espírito, digamos, a classe macaco, a classe elefante. Então, tem espírito superior que fica responsável por aqueles espíritos, aqueles princípios inteligentes dos elefantes, outros dos macacos. A reencarnação, ou encarnação em algum mundo ou outro, é quase que automática. É aquilo que nós falamos, não fica na erraticidade. Então, o fato de não haver um entrosamento perispiritual, o meu perispírito ser diferente do perispírito do animal,
ele não pode perceber a comunicação de outro espírito para posteriormente me falar. Porque médium é aquele intermediário que se faz, né, compreender o que o espírito estava querendo dizer. O que o espírito estava querendo dizer. Ou por outra, o espírito diz o seguinte: olha, Décio, Tico e Teco está respondendo, fez um questionamento lá em cima e subiu a tela e você não respondeu. Volta lá. Nesse exato momento que o espírito me inspira a essa ação, eu estou sendo médium. Eu estou sendo médium. E por que que tomar uma aguinha aqui. E por que... Licença um pouquinho. E por que que o animal não é médium? Por quê? A interface dos perispíritos não vimos aí que é diferente. Então não é possível. Deixa eu ver a área aqui. Mas nem sempre uma visão do espírito significa mediunidade, tic-tac. Justamente, a visão do espírito, ele tem que ver, sentir, ouvir e falar, né? E falar às outras pessoas o que aquele espírito está comunicando, o que ele quis dizer. Eu, médio ouvinte, psicofônico, evidente, eu não sou. Mas dificilmente não existe uma pessoa que não é um médium intuitivo. Como assim, o irmão X? Eu digo intuitivo porque você tem, naturalmente, eu digo não, Kardec que diz, você tem o seu mentor espiritual, o seu anjo de guarda. Então ele diz, não vá por esse caminho, não faça isso, não faça aquilo. E você tem um livre-arbítrio. Então, nesse aspecto, como eu não sou médium? Mas Kardec lá fala, designamos médium efetivamente, de forma contundente, aquele que o é, às 24 horas e de forma contundente. Agora, raras são as pessoas que não têm alguns resquícios de mediunidade, né? Alguns lampejos. É aquilo que a gente sempre fala. Eu ouvi o telefone tocar. Quem me telefonou foi a Par, foi a Janinha, a Zaninha, foi a Regina. Eu vou lá, atendo o telefone e acaba sendo. Foi uma mediunidade? Não, foi os rudimentos da mediunidade que Kardec falou. Área de texto. Muito bem. Me apara alguma coisa que eu não ver na área de texto, você, por gentileza, salienta depois. Pode ir em sussurro ou ressaltar aí na área de texto. Há um princípio que, estou certo, todos os espíritos admitem, é que os semelhantes atuam com os seus semelhantes. Então, e nós que trabalhamos na mediunidade, a gente percebe o médium, para dar passividade esse ou aquele espírito, ele tem que haver uma sintonia. E essa sintonia é, sobretudo, da parte perispiritual. Mais uma vez, fica caracterizado que não podemos ter essa sintonia com animais, por quanto? Os perispíritos são diferentes. O perispírito que envolve o princípio inteligente de um animal é muito áspero, é muito material em relação ao nosso. Dito pela espiritualidade que a distância do espírito do animal para o nosso, eu estou falando espírito, mas é princípio inteligente, é a mesma distância de nós para Deus. Não pode se compreender. Mas a Zaninha acabou de dizer agora mesmo que tinha um gatinho lá, que adotou um cachorro, adotou uma gatinha de outra gata, e a gente vê tanta coisa aqui, né? Eu moro em um condomínio, eu acho interessante que a vizinha do terceiro ou quarto andar, não sei, ela desce com o cachorro e embaixo tem um gatinho e os dois saem acompanhando, sabe? Aqui muitas vezes ela leva o cachorro porque não pode sair puxando,
Ela leva o cachorro no braço até sair, e o gatinho sai lá, os dois, um mau amor, eu fico... E não foram criar juntos, pegaram o amor. Então, coisas que a gente olha de fora, a gente olha, gente, mas eu humano, eu brigando, eu tendo rancor, eu tendo ódio, eu tendo ciúmes, eu não querendo ser como fulano de tal é, ou eu não querendo fazer o bem. Veja aí, animais com comportamento bastante díspare, se, né, dando bem dessa forma, e certos homens não o fazem. Deixa eu ver a área de texto. Médio é meio, intermediário, ponte, deve ligar um lado ao outro. Isso bem, muito bem, Tico-Teco. Ressaltando que, nesse exato momento, o computador, por fazer essa meio de campo, ser o meio ao qual o meu notebook está sendo o meio ao qual vocês podem me ouvir. Ele pode ser denominado médio? Não. Ele é um medianeiro, mas ele não sabe materializar, ele não sabe falar aquilo, o meu pensamento. Se eu pensar, ele não coloca vocês. Então a gente tem que ter esse cuidado. É o medianeiro, é o elemento que faz essa interface, faz essa passagem, né, de um para o outro, mas eu tenho que receber aquilo que nós falamos. Eu tenho que receber uma comunicação dos espíritos, como nós estamos no mundo material, e eu, para me expressar a vocês, tem que ser pela palavra. Nesse aspecto, tem que ser pela palavra. Se vocês estivessem me vendo ao vivo aqui agora, muito embora estamos, mas ainda não é possível ver na hora, pelo gesto eu poderia comunicar. Já o computador não o faz, né? Ele não comunica. Afirma o professor, diz a nossa parte ali, afirma o professor Herculano Pires, no livro Mediunidade, que querer encontrar lá nos animais significa não entender seu mecanismo, finalidade e função, ignorando que a essência é para só encontrá-la através dos efeitos. Os principais elementos que permitem o desabrochar dessa faculdade só aparecem no homem: sensibilidade, psiquismo, afetividade, vontade. E o que nós falávamos é a sintonia. Eu estou aqui nesse quarto, agora aqui tenho televisão, eu tenho um rádio, eu tenho as ondas da internet, mas só vai sintonizar aquilo que está nos interessando. Para o caso em questão, e essas reflexões agora são as ondas da internet, conjugada com rádio, etc., e do modem, mas são ondas específicas. Para eu comunicar, ou determinado espírito comunicar comigo e eu materializar essa comunicação, tem que haver sintonia, tem que haver afinidade. E os animais em si não têm essa sintonia, né? Mesmo que, em alguns casos, eles fazem coisas. Repito, eles fazem coisas que nós humanos não o fazemos. O cão, que pela sua inteligência superior entre os animais se tornou o amigo e comensal é que vive, né, que, junto com o homem, será perfectível por si mesmo, por sua iniciativa pessoal. Alguma coisa que ele faz ali pode ser Não, ele, no seu estado evolutivo, no seu estado para promover a agradabilidade ao seu dono, né, faz determinadas coisas que leva-nos a pensar até que pode tratar-se de um médium. Deixa eu ver a aula de texto aqui. Elcio diz: para resumir, os fenômenos mediúnicos não podem produzir-se sem o concurso conscientemente ou inconsciente do médium. E é somente esses, os encarnados, espírito como nós, que encontramos e que pode servir-nos de médium,
quanto a ensinar cães, patos e outros animais para fazer esses ou aqueles serviços, é problema vosso e não nosso. Erasto. Erasto, meus irmãos, foi o discípulo de Paulo de Tarso. Então, vimos que a mediunidade, ela precisa ter e haver uma conjugação do fluido animal, que é do médium encarnado, do fluido espiritual. No caso de uma movimentação física, há um envolvimento do fluido espiritual, do fluido animal, elimina-se ou diminui a gravidade e há a movimentação daquele objeto. No caso de uma fala, pela mesma forma. Então, conforme disse Erasto, e muito bem colocado pelo Elcio, não se fala em mediunidade sem a participação de um médium, mesmo a contragosto, mesmo eu não sabendo, mesmo eu não tendo essa ciência, eu posso e colaboro. Eu não preciso estar próximo do evento mediúnico para que o mesmo ocorra. Eu posso estar à distância. Aliás, por falar em distância espiritual, não tem. Porque perguntaram à espiritualidade qual é a velocidade que os meus vai de um ponto A a um ponto B. Falou, tão rápido quanto o pensamento. Então não existe distância. O fato de eu estar aqui, espiritualmente falando, hein, meus irmãos, e você está no Rio, outro no Rio Grande do Sul, outro lá no Pará, no Belém, o fato de nós pensarmos já foi. Isso é porque nós conhecemos o pensamento como uma coisa mais rápida. Mas isso é uma visão ainda tacanha no segundo mundo evolutivo. Didaticamente, Kardec traçou, nós ainda temos que galgar ainda mais 3 ou 4 mundos para chegarmos no que já foi nos dado a entender em termos de evolutividade. E quanto mais evoluímos, mais perfeitos somos. E seremos, né? Meus irmãos, então, concluindo, não há mediunidade nos animais, muito embora há certos princípios inteligentes que anima determinado animal, pelo posicionamento e postura e ação do mesmo, é muitas vezes mais meritório, muitas vezes faz coisas melhores e mais benévolas que nós humanos não o fazemos. Deixa eu ver a área de texto aqui. Tic-Tac coloca, aí não é apenas um rudimento, mas algo já desenvolvido o suficiente para fazer a ponte entre os dois lados. Tic-Tac está respondendo um colega, um colega aí que eu não... Lá em cima. Muito bem, meus irmãos. Então, a gente agradece a participação de todos e, como eu digo, eu amo a doutrina dos Espíritos e, por consequência, eu vos amo. Sintam-se abraçados de 2 ou 3 ou mais voltas, osculado, e digo mais. Se, em termos de estudo, e somos sabedores que há uma pleiade, há uma nuvem de espíritos aqui nos ouvindo, notadamente aqueles espíritos do mesmo quilate, do mesmo jaez, do mesmo padrão nosso, ou mais baixo, estão nos ouvindo, e, consequentemente, aproveita muita coisa, poderíamos, repito, estar sozinhos. Mas se não houvesse a espiritualidade encarnada aqui na sala, hoje, com esse número de pessoas, tornaria desmotivado essa reunião. Então, eu, mais uma vez, vos agradeço.